Se você bebe 2 vezes na semana, você bebe metade do ano e eu vou te provar nesse vídeo. E aí, podcast lover, tudo bem com você? Eu sou Ítala Geraldine, mas aqui você pode me chamar de Geraldinha e você está no meu podcast Papo de Consulta. É o seguinte, vou logo começar falando que, entendeu? Esse vídeo é trago verdades difíceis de escutar. Porque eu vou trazer números para poder conversar sobre isso com vocês. Sobre vocês com isso é ótimo, né? Essa semana, foi que dia? Hoje é sexta-feira. Na quarta-feira eu fui num aniversário. E quando eu cheguei lá, já tinham algumas pessoas lá e todas as pessoas presentes, adultas, estavam bebendo alguma coisa alcoólica. Tava bebendo gin, tinha cerveja, chopp, várias coisas, drink. E aí algumas pessoas, né, fomos nos cumprimentar e falaram assim, são pessoas que eu não conhecia, eu conheci praticamente, né, assim, o aniversariante eu conhecia, mas os convidados dele não, então eu praticamente conheci o aniversário inteiro, os convidados dele, né, no aniversário. E aí quando eu comecei a conversar com uma pessoa ou outra, você tá bebendo o quê? Aí eu digo, não tô bebendo nada. Ah, não vai beber nada hoje? Eu digo, não, obrigada. Ah, mas você não bebe não ou você não tá bebendo? Aí eu já sei que vai virar o assunto. Aí eu digo, eu não costumo beber. Rapaz, é um negócio louco que todo mundo fica, como assim você não bebe? Aí eu fico assim, aí eu começo, na minha cabeça eu começo a virar um alienígena, né? Eu digo, nossa, agora que eu vou ver. Gente, é muito estranho isso. É estranho você chegar num lugar e você ser estranha porque você não bebe. Como se o normal fosse beber, porque não é o normal beber, é o comum. Eu atendo pacientes assim com alguma frequência que, especialmente na primeira consulta, especialmente quando a pessoa tomou uma decisão pautada em um incômodo que foi parte da vida dela toda, por exemplo, emagrecer ou ganhar músculo, geralmente emagrecer, mas vamos focar em emagrecer aqui também. E aí, na primeira consulta, a pessoa fala assim, não, eu já fiz consulta com nutricionista antes, mas não sei, não consegui. É difícil pra mim, viu? Você tem um desafio, viu, Nutri? Eu fico assim, né? Porque, na verdade, gente, eu atendo vocês e entrego o problema pra vocês. Toma aqui seu problema agora. Na verdade, eu te ajudei a resolver seu problema, mas ele é um problema quando você pega a dieta, porque você vai ter que fazer coisas. E aí, vamos pra frente. Aí os pacientes falam assim, não, agora sim, ó. Chega na parte do bebe quantas vezes na semana? Porque eu já pergunto assim, você tem hábito de beber? Você ingere bebida alcoólica? Sim. Com que frequência? Aí é que as respostas são ótimas. É sempre assim, eu bebo só. Sempre tem assim, ó. Ó como as pessoas já contam o quanto bebem, diminuindo os danos que ela sabe que causa. Mas vamos lá. Ela fala assim, não, eu bebo só fim de semana. Só. Fim de semana tem 2 dias, tá? A semana são 7. São 52 finais de semana no ano. São 104 dias em que você ingere bebida alcoólica, mas eu já vou chegar nessa conta, que tem piora. Aí ela fala, só bebo fim de semana. Aí eu digo, entendi. O que é que você bebe? Aí é fofo. É uma cervejinha, é um vinhozinho, que a pessoa bota no diminutivo, porque fica, não é tão ruim assim. Aí você fala, eu entendi. Eu conheço, é ótimo, essa parte eu amo quando acontece isso. Eu já fico, aham. Aí a pessoa, não, aqui, ó, eu gosto de beber, viu? É bom pra mim, sabe? Assim, eu não bebo muito, são 4 long necks. 4 long necks no máximo. Aí eu pergunto, pelo fim de semana? Não, né? 4 no sábado, 4 no domingo, 4 na sexta, 4 no sábado. Isso quando a pessoa não tem aquele happy hour ali que acontece semanalmente, a confraria que acontece, né? Não, o pessoal da firma, o pessoal lá, os Faria Limer, a galera do comércio de Salvador, a galera da firma vai tomar uma cervejinha terça, ali, quarta. Essa você não conta na bebida, só fala com a nutricionista a do fim de semana. Você faz o seguinte, vou começar a dieta, mas eu não consigo não beber. Então você começa a fazer a dieta, bebe, depois de um mês e meio, que é o retorno, geralmente, né? A próxima consulta eu geralmente dou da primeira para a segunda, eu geralmente dou ali de 30 até, a depender da pessoa, 45 dias pra gente fazer um retorno para a segunda consulta. Uma segunda consulta, né? Aí a pessoa fala, então eu achei que eu emagreci pouco. Aí eu digo, entendi, porque você bebeu? Bebi, mas eu só bebi 3 long necks cada dia.
Aí eu, entendi. Tá, vamos conversar. E aí a gente precisa falar sobre isso, porque, gente, tudo que você faz no seu hábito, e quando eu digo hábito, fim de semana é hábito. Todos os finais de semana você tem o hábito de bebida. Começa assim, você vai socializar, eu dá uma desinibida, fico logo toda serelepe. Aí você começa a associar que para você se divertir e ficar serelepe, você precisa do álcool, senão você fica, poxa, é difícil sem álcool. E isso começa a se tornar uma condição. Tudo que vira uma condição é o seu hábito. Eu preciso disso que eu quero fazer e eu vou fazer, contanto que haja isso. Então, eu vou sair para socializar porque eu gosto e eu quero, mas precisa ter álcool. Então, uma coisa está atrelada à outra. Aí eu posso dizer claramente que o álcool faz parte da sua dieta, porque dieta é modo de vida, dieta não é aquela coisa que você faz temporária. Isso não é dieta. O nome disso é tentativa, podemos dizer. Mas o que você faz todos os finais de semana é a sua dieta. Então, a sua dieta também é uma dieta que tem álcool como base. Observe. 2 vezes na semana? É isso. São 104 dias no ano. E aí, eu tava trazendo essa discussão, essa temática no Instagram e foi muito interessante porque algumas pessoas falaram assim, eu tenho diminuído. Algumas pessoas falaram do metanol, que ficaram com medo e pararam de beber e perceberam como foi bom. Geralmente a galera ali 35 mais, 30, 35 mais, porque é a fase que a gente começa a perceber que o pós-bebida já não está compensando tanto. Assim, você tem que estar disposto, não é pela... na verdade, você escolhe beber quando você chega nesse ponto. Não é pela bebida, é pelo pós que você está disposto a passar, porque a verdade é que a gente fica assim, nossa, no outro dia eu queria treinar, porque tem isso também, né? A pessoa, ela treina, mas ela quer beber, mas ela também quer treinar, então a prioridade vai mudando aí conforme você for tendo o seu resultado. E aqui eu vou trazer mais uma coisa, que é, ninguém bebe uma cervejinha e um vinhozinho, um ginzinho, entendeu? Comendo tomate cereja e abacate. Geralmente é acompanhado de alguma comida que tira gosto, é para tirar o gosto da bebida ali, então você vai comer uma coisa que tem um sabor intenso também. Então, em se tratando de resultado, normalmente a caloria atrapalha bastante. Mas se tudo fosse a caloria, tava bom demais, mas não é não. A pessoa que bebe 2 a 3 vezes na semana, vou falar 2, que é o mais comum, é uma pessoa que, assim, a que escolheu beber 2 vezes na semana é porque ela percebeu que estava bebendo demais e falou, não, eu vou diminuir, ou seja, ela conhece beber muito. E ela, realmente, para ela, 2 vezes na semana é pouco. Mas não é pouco. 2 vezes na semana é pouco com a referência que você tinha sua de antes. Não é pouco. Eu vou te explicar por que não é pouco. Parabéns que você diminuiu, tá? Mas se você tá nesse vídeo, se você permanece aqui, é porque tem alguma coisa que você tá querendo escutar. E a verdade é que 2 vezes na semana para você beber é absurdamente muito para qualquer resultado que você queira. E eu não tô falando aqui só de emagrecimento, de ganho de músculo, nada disso. Eu tô falando de você ter uma qualidade... Pô, é muito genérico falar qualidade de vida, mas é qualidade de vida. E aí eu vou explicar quais são os pontos. Emagrecimento, ganho de músculo, descanso. Você não consegue nem descansar quando você tá de ressaca, porque nunca você termina de descansar. Parece que você tá eternamente cansado. Até passar 3 dias ali, quando seu corpo começa a retomar a vida. E aí você começa, o seu corpo, ó, beleza, a gente tá voltando aqui, produzindo neurotransmissor e tal. Aí você, na quarta-feira, vai encontrar uma amiga que você não vê há um tempão. Olha a menina, veio da Austrália, vivi, nunca mais eu vi. Veio, chegou, vai passar 10 dias aqui, eu vou ter que encontrar com ela, vou tomar ali uma com ela. Minha amiga, querida, viu, obrigada por você ter vindo e me lembrado de mim, lembrado de mim. Aí você vai lá, bebe esse dia. Aí seu corpo tava quase conseguindo jogar o álcool fora e você álcool pra dentro. Eu vou te explicar por que é tanto, porque quando a gente pensa em dieta, e sendo dieta modo de vida, o conceito da palavra, né? O que você faz no ano define, né? Como é o seu modo de vida, porque a gente muda de modo de vida, às vezes, de um ano para o outro. Então a gente muda, às vezes, com quem a gente anda, a gente muda o que a gente ouve, a gente muda, enfim, a dieta, o esporte que a gente começa a fazer ou o que a gente troca. Então a gente muda. Então vamos fazer uma conta anual, já que a gente está aqui falando de ano, vamos lá. Se você bebe 2 vezes na semana, você bebe 104 dias do ano. Fixo ali, porque são 2 vezes na semana. A gente não está contando aqui com sazonais. Esse fixo aí 2 vezes na semana, 104 dias do ano, dá o quê ali? Eu não sei fazer essa conta, uns 20 e poucos %, vamos botar assim.
E aí você vai lá, esqueceu de botar nessa conta carnaval. Pra quem gosta, vai pro carnaval, bebe ali. Se for em Salvador, irmão, esqueça. Aí a gente vai ter que ver o verão. O verão em Salvador é complicado, viu, meu irmão? Quem gosta de festa e de beber uma cervejinha é complexo. É complexico. E aí, a pessoa do carnaval. Aí não sou do carnaval não, então eu viajo, vou com minha família pro interior, ficar lá num sítio. Tem bebida no sítio? Porque você gosta de beber. Não é possível que você vai passar um carnaval inteiro sem beber uma cervejinha no sítio de sua família. Na fazenda, na roça. Sabe a roça? É então. Ah, é uma casa de praia. Ah, é a Chapada Diamantina. Tá? Tem álcool, tem um vinhozinho ali, um negócio de uma cervejinha. É assim que vocês falam, cervejinha, vinhozinho. E aí você terminou o carnaval, você tem o quê? Tem o seu aniversário. Satanás, você faz aniversário em abril. E aí o seu esposo e a sua esposa faz em maio, sua amiga taurina que vai comemorar e vai botar muita bebida. Porque taurino não desce sem miséria. A gente vai ter muita comida, muita bebida para poder ficar uma semana comendo a comida do meu aniversário e você... Aí, beleza. Aí vem São João, festa junina, que delícia, Nordeste, forró, licorzinho, ó licorzinho, no diminutivo, um licorzinho, já perdi as contas aqui, porque carnaval, aniversário, happy hour, São João. Aí, os feriados que acontecem, eu mereço. O dia hoje foi estressantíssimo no trabalho, segunda-feira. Aí você vai lá tomar uma tacinha de vinho pra dar uma relaxada. Aí depois tem Natal, que você toma o vinho, depois tem Réveillon, e você fica 60% do ano bebendo. Dizendo que bebe pouco. E que a culpa é da dieta, que fazer dieta é um saco, que é por isso que você não ganha músculo, você não emagrece. A dieta é um saco, não é a dieta. Quer dizer, é a dieta, porque essa é a sua dieta. Então, não tem como ter uma vida saudável tendo uma ingestão regular de álcool. Não tem como. Não existe nenhuma dose, zero dose segura de álcool para você consumir diariamente. E nem semanalmente. Não existe. Se alguém tiver um estudo científico falando sobre isso, que seja realmente um estudo robusto, uma revisão sistemática, falando sobre isso, aí você me traz aqui pra gente conversar, porque até onde eu sei, não tem dose segura. Rapidinho, gente, eu te falar um negócio, eu sempre me esqueço de fazer isso. Tô aqui já, né, metade do vídeo, quase. E você tem que me seguir nas redes sociais, você tem que ir lá, ó, no Papo de Consulta, aqui nessa rede que você está. Seja lá YouTube, seja Instagram, seja TikTok, seja, entendeu? Spotify, Tinder, brincadeira, Tinder não. Qualquer rede que você tiver, por favor, segue o Papo de Consulta. Me segue também na minha rede social, que é Ítala Geraldine. E fiquem sabendo que eu atendo online em qualquer lugar do mundo, se você, de preferência em português, para poder a gente conseguir se comunicar. E é isso. É só entrar em contato que a gente agenda a sua consulta. Vamos lá. Eu vou trazer agora dados. Vou trazer dados da OMS. Segundo a OMS, 2,6 milhões de pessoas morrem em decorrência de uso de álcool. No mundo, gente. Esse número representa 5,4% de todas as mortes globais por ano. Ou seja, todas as mortes somadas, 5,4% é por álcool. E aí você pensa, mas o álcool é melhor do que você fumar maconha, é melhor do que você ficar usando isso. E começa a querer justificar o uso do seu hábito de beber álcool tentando colocar uma outra droga como referência e não faz nenhum sentido colocando a lei como referência. A lei é quem determina a sua saúde? Não estou entendendo. Vamos conversar. Não pode. Entendeu? E quando eu falo que são 2,6 milhões de pessoas que morrem em decorrência... Ah, outra coisa. 75% desse número é homem. Olha, está crescendo o número de alcoolismo no universo feminino, tá? Isso também é essa estatística da OMS. Mas ainda somos minoria, então a gente precisa não fazer esse número crescer, certo? Porque a gente sabe que o álcool, por ser uma droga que anestesia, gente, porque anestesia, você bebe para você relaxar de quê? O que é que tá te fazendo ficar tão tenso, tão tensa, que você precisa ficar com essa frequência de uso de álcool para você relaxar? Esse é o ponto que você precisa pensar. E por que é que
Pensar na ideia de não beber em algum ambiente social deixa você tão angustiado. Não faz sentido, entende? Isso você precisa olhar e pensar, talvez eu tenha um vício, talvez eu tenha alguma questão com o álcool, talvez eu precise dar um tempo, mesmo querendo beber, para eu avaliar se eu preciso mesmo dele sempre que eu for ter um encontro social. Porque talvez você nem saiba como é que é o rolê que você faz, a festa que você frequenta, o aniversário, o happy hour que você faz sem beber. Talvez você nem saiba como é. Você nem sabe como você seria, como você se comportaria sem beber. E isso, gente, é muito, muito louco. Isso não pode acontecer. Não pode ser o comum, todo mundo tá bebendo e uma pessoa que não bebe chegar numa festa e ser o centro... Desculpa. E ser o centro porque ela não bebe, porque isso não faz nenhum sentido. Entende? Enfim, eu vou fazer uma comparação, que quando eu estou escrevendo meu roteiro, eu tenho um roteirista que me ajuda a escrever, né? E aí ele me fez uma comparação, porque como é um assunto para todos, porque, né, todos nós adultos, ou a maioria de nós, usamos álcool, eu realmente não tenho hábito de beber. Eu posso falar assim que eu bebo, mas, nossa, eu bebo 10 vezes no ano, no máximo. Então, eu tô de boa, porque eu não preciso do álcool para fazer nada. Mas ele trouxe uma coisa interessante, ele falou assim, é como se fosse então, em se tratando de adoecer o corpo, né? Quem já foi no aeroporto de Confins aqui em BH vai saber do que eu tô falando. Lá tem umas... o aeroporto é uma reta, assim, ó, gigantona, infinita, os portões são todos numa reta. E tem umas esteiras rolantes, tipo escada rolante, só que de esteira. É muito bom, viu? Inclusive, a gente fica parecendo que a gente tá na nuvem. A gente tá na nuvem ali, ó. Então, vamos comparar com as esteiras rolantes ali do aeroporto de BH. Que imagine 7 esteiras e imagine que a esteira 7, a velocidade dela é a 100 por hora. A 6 é a 80, a 5 é 60, e a gente vai diminuindo ali de 2 em 2. Vai dar certo? Meu Deus, não sei. Vamos ver. 10, vai dar certo. E imagine que a quem bebe a esteira de número 1, ela vai bem devagarzinho ali. E esse fim aí a gente pode dizer que é doença e coisas que o álcool faz, né? Então, quanto mais dias você bebe, mais rápido você vai caminhando, vai chegando para esse lugar aí de doença, de cabeça. E eu não vou ficar aqui falando de coisas absurdas, porque não é essa a intenção aqui, ficar tocando terror. Mas sim, né? A gente tem que trazer a morte como um dado. Então, cenário ideal, não beber, porque aí você anda no chão mesmo, não precisa de esteira para acelerar não, porque esse acelerado aí não é para ficar vivo não, é para ir embora mais rápido. Então a gente vai andando aqui no chão mesmo, que é onde a gente tem que andar. Então é basicamente isso, quanto mais você bebe, mais rápido você está se direcionando para esse lugar de doença ou o que quer que seja. É muito complicado e muito complexo esse tema, sabe? Eu vou trazer uma referência, que é como eu percebo que os pacientes, nesse momento da consulta, quando esse momento chega, eles abrem um sorriso de felicidade, porque é muito difícil para quem gosta de beber, não beber. E é quando eu pergunto, qual foi a última vez que você bebeu? E a pessoa precisa pensar a respeito. Rapaz, eu nem sei, viu, Ítala? Eu tô sem vontade de beber. Aí ela se dá conta que ela tá sem vontade de beber e que aquilo deixou de ser importante porque ela prefere sábado para treinar. Ela quer correr, quer fazer um crossfit, entendeu? Um negócio de um beach tênis. A galera do beach tênis, sábado, a gente termina lá, a gente vai todo mundo pra praia fazer remo. Entendeu? É tipo isso. Então as prioridades começam a mudar quando você faz um movimento de mudar. O álcool, gente, ele é muito deletério para o nosso organismo. Muito. Para a nossa vida, sabe? E para quem tem filho, por exemplo, o hábito de beber vai deixando isso de referência. Você normaliza o álcool, sabe? É como se você autorizasse seu filho ali, sua filha, a fazer isso e ela trata isso como normal e como o certo. Que é o que acontece quando eu chego nos lugares e falo que não bebe e as pessoas ficam... Oh, meu Deus, ela não bebe. Entendeu? Enfim... Então, assim, eu recomendo muito que você faça essa experiência. É muito difícil fazer isso sozinho, quando você tem essa dependência. É pesada essa palavra, mas a verdade é que se você precisa beber todos os finais de semana, você tem uma dependência do álcool. Então, se você tem essa dependência, é muito difícil, mas eu recomendo que o quanto antes você procurar ajuda, vai ser melhor para você. E isso não vai ser feito, por exemplo, quando o paciente está em acompanhamento comigo, a depender do caso, eu preciso de mais profissionais, né, para a gente poder ir fazendo isso em conjunto. Mas eu sempre vou fazendo aos poucos, para que a pessoa vá
eu faço uma sugestão e o paciente me traz aqui um feedback do tempo. Porque o tempo, ele só passa. É a gente que faz alguma coisa. Então, ele me traz o feedback do tempo. Olha, esse mês foi muito difícil, eu não consegui ficar sem beber. Aí vai ter um mês que ele vai conseguir e ele vai sentir no corpo o benefício de não beber tanto. A pessoa, é uma coisa tão natural, ela perceber o quanto o bem-estar é bom para ela, que ela passa a escolher. É por isso que eu falo que a pessoa 35+, quando já está nesse ponto de consciência, ela fala assim, nossa, meu Deus, eu vou ficar meio burra no outro dia, não vou conseguir pensar, vou ficar irritada, meu Deus, eu não vou conseguir treinar direito, eu não vou beber não. Porque pra mim a conta é essa. Pra mim é lógico, eu automaticamente penso, eu não vou beber porque amanhã eu quero treinar. E pra mim isso é inegociável. Não me faz mal, eu não sinto falta, eu fico feliz com minha decisão, na verdade. É uma coisa tão natural que não preciso sofrer, porque se eu quiser beber, eu vou beber. Como eu disse, tem vezes que eu bebo. Quase nunca, mas tem vezes que eu bebo. Enfim, gente, então esse é um tema assim muito recorrente, né, nas minhas consultas. Os pacientes têm muita dificuldade em parar de beber. Mas acredite, é possível, existem caminhos e formas de você organizar a sua vida e sua cabeça para você ir se dirigindo para o lugar de escolha e não de dependência. Você escolher. E a depender do caso, você tem que realmente abandonar. Abandonar mesmo, assim, ó. Se necessário, se afastar dos ambientes que fazem você ficar com esse desejo. Porque tem uma frase que eu geralmente falo, assim, com pessoas, com meus pacientes na consulta, que é: você não se cura onde você adoece. Então, isso vale para tudo. Então, o ambiente onde você está adoecendo, às vezes você precisa tirar ele da sua vida um tempo, um período, para poder você conseguir perceber se o tamanho da dificuldade que você vai ter em conseguir mudar aquilo. Entendeu? Enfim, é isso, meu povo. Olha, eu amo falar nesse podcast. Eu amo que eu tô com um cenário. Olha, hoje que eu tô aqui cheio de cenário. Mas ainda não é meu cenário não, viu? Aqui ainda é só mais um. Tá chegando as coisas, tá rolando, vai rolar. Gente, ó, um beijo pra vocês. Até logo, porque tchau é muita coisa. Beijo!